Olá, como vai? Eu sou Ângela Oliveira e gostaria de falar um pouco sobre as enfermidades da alma. Buscar orientações de Deus e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Uma das questões a qual nós devemos nos ater é sobre por que o homem tem sofrido tanto. O que tem levado as pessoas a sofrer tanto? Você já parou para pensar? O que leva o homem a sofrer? No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz, no capítulo 5, no verso 12, ele diz que, portanto, assim como que por um só homem entrou o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No verso 19 do mesmo capítulo, o apóstolo ele diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Para nós entendermos um pouco sobre esta questão, nós devemos voltar aos nossos antepassados, à criação. No livro de Gênesis, ele vai dizer que o homem pecou. E por causa do pecado, ele foi afastado da presença de Deus. E quando o homem pecou e ele foi afastado da presença de Deus, com o distanciamento vieram também as perturbações. E com as perturbações, os transtornos, os males que se seguem. E é uma situação bem presente hoje. Nós estamos vivenciando isso, na nossa sociedade contemporânea. Nós vivemos esses males, distúrbios, coisas que alguns tempos atrás pouco se ouvia falar. Órgãos como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo sofreram ou sofrem de problemas emocionais, de transtornos emocionais. E de acordo com a ONU, de 75% a 85% das pessoas que sofrem desses males, eles não têm acesso ao tratamento. Não têm acesso ao tratamento e quando tem, não é um tratamento adequado. E no Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas passam por tais problemas, sendo que 5 milhões em níveis moderados a grave. Nós estamos tendo agora, passando por essa época em que as pessoas estão fragilizadas devido às circunstâncias que nos atêm, conforme nós estamos vivenciando hoje a Covid-19, o chamado coronavírus, onde que é dado ao homem o dever, ou a obrigação de ficar em casa. Não sai de casa. E muitas pessoas que têm problemas, distúrbios, não suportam isso. Precisa de buscar ajuda, precisa de auxílio e muitas vezes sente amedrontado. A palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 30, do livro de Salmos, no verso 5, ele vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto muito de falar sobre essa palavra, este verso do Salmo. Porque quantas pessoas hoje estão vivendo noites de sono, de choro, de lamentos, e muitas vezes sem saída,
sem achar uma saída, sem saber como lidar com essa situação. E o apoio da família no tratamento dos transtornos é muito importante. Agora, nesse tempo, é tempo da família se unir. Fragilidade das relações familiares é algo que afeta muito, né? Devido a esse aprisionamento, essa questão de ficar em casa, de não poder sair, todos acabam ficando fragilizados. E diante da resistência que muitos familiares têm, né, por causa do preconceito, né, advindo do preconceito que as pessoas têm, a desinformação sobre o transtorno, né, e a questão objetivada na rejeição e no abandono do doente. E também daquela pessoa que cuida dele. Muitas vezes a pessoa ela é deixada de lado. O cuidador é deixado de lado. E a família, vista como mais um recurso, como uma estratégia no cuidado, né, na intervenção. A família sendo um lugar de convivência do portador de transtorno mental. A família como sofredora e necessitando de assistência e suporte social. Passando por sobrecarga diária nas tarefas, nos cuidados, enfrentando dificuldade de manejar em situação de crise e a necessidade que a família tem de ajuda. A família como provedora de cuidado, mas sempre com o auxílio dos serviços de saúde nos momentos de crise. Por isso que é necessário, mesmo em meio ao fique em casa, você precisa buscar auxílio e ajuda para o seu familiar. A família, ela é o remédio para a restauração e a recuperação da pessoa que sofre de algum transtorno. Quando nós falamos sobre cuidados, quando nós falamos sobre auxílio, nós precisamos ter o conhecimento, o que é, como acontece e o que nós podemos fazer para ajudar a pessoa que está passando uma situação de dificuldade. E muitas vezes isso ele é visto de uma maneira errada, porque quando a família ela precisa de ajuda, muitas vezes ela vai a um órgão, a uma igreja, ela vai procurar ajuda de algum amigo que tem conhecimento da palavra de Deus, e às vezes ela já tem um pouco de receio de falar sobre isso. E agora ela enfrenta a questão a confusão, porque muitos confundem algum transtorno como possessão maligna. E como de fato é possível a pessoa achar que sim, que é uma possessão. Por exemplo, algumas patologias, a exemplo da demência, a exemplo do delírio, né, da alucinose orgânica, dos transtornos devido ao uso de substância psicoativa, né, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos agudos, os transtornos delirantes e os transtornos de humor, transtornos neuróticos, entre outros, podem sim ser confundidos. E como que nós podemos vencer ou até mesmo compreender isso? Como que a pessoa, hoje, nós temos a palavra de Deus que nos dá esse alicerce. O apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer sobre a questão do discernimento. Como é importante o homem discernir qual o espírito que está operando, né? Para que não venha errar. O dom do discernimento, ele é a capacidade que Deus dá ao homem
para que ele possa perceber e distinguir, diferenciar o que está oculto. Porque muitas vezes a pessoa está ali tendo aquela alucinação, está tendo aquela crise, e a pessoa que está do outro lado, se ele não tiver o discernimento, ele não tem o conhecimento, ele não está preparado para enfrentar aquela situação, ele vai aderir àquela crise a algum mal, por falta de conhecimento. Ou seja, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos e não conhecemos, como a identidade, a personalidade da pessoa, né? A condição dos espíritos, né? E o que está por detrás de diferentes manifestações no mundo material, mas que está em nosso meio. Então, o dom do discernimento de espírito, ele permite-nos a identificar qual espírito está influenciando em uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão a tomar, e algo que nos digam ou ofereçam. E como que nós entenderemos tudo isso? Como que nós vamos compreender isso? Devemos ter isso em nosso coração e nossa mente, para que nós possamos ajudar as famílias que estão passando por situações. O Salmo, quando nós lemos no Salmo 30, ali ele diz que o choro ele pode durar uma noite. A sua noite pode estar durando um ano, um mês, uma semana, um dia. Mas eu quero dizer para você que há a solução, que o Senhor, que a palavra de Deus, ela pode confortá-lo e mudar a sua vida. É tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de clamar a Ele. E com isso, eu agradeço a todos vocês. E peço a vocês que se inscrevam no canal e estejam conosco, para que nós possamos ir mais a fundo sobre certos assuntos. E quero falar muito mais, trazer conhecimentos e entendimento da palavra de Deus para nosso próprio crescimento. Nós precisamos crescer no conhecimento e no entendimento da palavra do Senhor. Ok? Muito obrigado e até a próxima.